Lucas Franzói. Fala, meu irmão. Beleza? Maravilha, muito boa noite a cada um de vocês. Entrando aqui de forma maciça, fortíssima. Boa noite, professor Lucas Pereira, outro Lucas aí, os Lucas. Acabou de sair daqui agora o Lucas, meu filho. Eu adoro esse nome, evidentemente. Boa noite, galera. Maravilha, olha que coisa boa. Fileto, boa noite. Eu ia falar o nome, não consegui não. Semanunesfer, não sei qual o nome que está por trás dessa sigla aí. Poliana, boa noite. Patos de Minas. Poli, você sabe que eu sou mineiro, né? Eu sou de São Lourenço, sou de Minas, não parece não, mas sou. Muito boa noite, galera. Bora falar sobre aspectos tributários da holding familiar. Coloquei aí agora fixado o tema e a gente vai bater um papo forte, bastante forte aqui sobre esse assunto, né? Tá aí, ó, a Lê, lá, o jurídico de Porto Alegre, adoro Porto Alegre, dei um curso de planejamento em Porto Alegre antes da pandemia, época que eu ainda dava esse curso presencial, cara, olha que coisa, né? Fortunê, minha lindinha, Sônia do Paraná, tava aí no Paraná, de quinta a domingo com meu pai, a gente foi de moto para Curitiba para assistir o show do Jethro Tull, e foi maravilhoso, né? Muito legal, Jaguará do Sul, Santa Catarina. Galera, muitíssimo boa noite. Aliás, é muito legal ver a galera aqui, ó, Ilhéus e tal. Até para antes de eu entrar aqui no nosso tema, eu estou preparando para colocar aqui no meu Instagram uma abinha para falar dos eventos, né? Porque a gente tem uma série de eventos esse ano. Já olhei a gente de Goiânia, eu tenho 2 congressos em Goiânia esse ano, o Congresso de Direito Empresarial do Centro-Oeste e o Congresso de Planejamento. Eu estarei em Salvador, na Bahia também. Fechei também evento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ou seja, é bom que o pessoal conheça Vila Velha, né? Eu estive em Vitória recentemente palestrando no evento de planejamento sucessório. A live fica gravada, se tudo der certo, né? Se a tecnologia não sacanear a gente. Então eu gosto muito da ideia de que vocês acompanhem aí essas agendas presenciais, porque o nosso mundo virtual é ótimo, ajuda muito, mas quando a gente faz os eventos presenciais, quando os congressos, né? É muito legal poder conhecer as pessoas, tirar foto com as pessoas. Eu gosto muito, eu acho essa aproximação muito bacana. Vamos lá, pessoal. Bom, eu estou aqui essa semana fazendo algumas lives com vocês envolvendo planejamento sucessório, envolvendo holding. É um tema que, evidentemente, está extremamente aquecido. Eu fiz uma live ontem sobre isso, né, como alcançar os primeiros clientes de holding, como alcançar os primeiros clientes de planejamento sucessório. Quem não assistiu essa live ontem, está gravada. Tá? Anteontem eu fiz uma live com ninguém menos do que o responsável pela fiscalização de TCMD do maior estado do país em matéria de movimentação econômica e empresarial, que é o estado de São Paulo, o Jefferson Valentim, autor do livro sobre holding, que eu vou voltar aqui até a divulgar. Recomendo a vocês, cara, quem não tem esse livro, por favor, compre esse livro do Jefferson Valentim. Ele é maravilhoso para ambientar vocês no planejamento sucessório, tá? Então, fiquem atentos com isso aí, tá? Porque sem querer eu fechei a minha tela aqui. Então, fiquem atentos com a leitura desse livro, vale muito a pena, recomendo a vocês que façam a leitura do livro do Jefferson. Estivemos juntos tratando principalmente dos maiores problemas, dos maiores erros que a gente observa no planejamento sucessório. Falamos sobre questões envolvendo diferentes sistemas de células e tal. Bem legal. E hoje eu vou fazer um apanhadão sobre essas questões tributárias envolvendo o planejamento sucessório. Primeira coisa, entendam bem, meus queridos, boa noite, meu amigo Luiz Couto, que estava comigo em reunião agora com o pessoal da XP para falar de fundos de investimento, né? Para quem acha que só existe holding no planejamento sucessório,
é bom ficar atento. A primeira coisa é dizer o seguinte, cara, quem vai trabalhar com planejamento sucessório tem que entender que precisa ter multidisciplinariedade e interdisciplinariedade, ou seja, uma habilidade de tratar de diferentes temas do direito, e não só do direito, também da contabilidade. Então, você precisa saber direito das sucessões, direito de família, direito contratual, direito empresarial, societário e direito tributário, evidentemente está nessa aquisitação. E aí, quando vem a questão tributária, normalmente, Renan, obrigado por me seguir aí, meu amigo, boa noite. Quando vem a questão tributária, a primeira coisa que grita nas pessoas é a lógica da economia, né? A lógica de gerar economia tributária. E aí eu vou dizer a vocês o seguinte, é óbvio que a gente quer economia tributária. Ontem mesmo à noite, já na madrugada, eu estava acabando de fazer minha declaração de imposto de renda e tal, e aí percebendo, né, o quanto se paga de imposto. Eu pago bastante imposto nas minhas empresas, né, são empresas que não estão no Simples Nacional, então a coisa fica mais pesada e tal. E aí a gente percebe, e tem o sentimento de que a gente paga muito imposto, e tem um sentimento que é pior, que é o sentimento de não retorno, né, cara? Assim, esse sentimento de não retorno, ele é muito ruim, ele é muito, muito ruim. Mas fato é que a tributação está lá e os riscos para escapar da tributação são na exata medida do escape, ou seja, da economia. Então, é uma curva simples de entender, tá? Se você busca escapar da tributação de forma muito audaciosa, você pode obter uma economia muito fantástica e, ao mesmo tempo, se imputar um risco gigantesco. Por isso que eu gosto muito de falar que, em matéria tributária, você não deve buscar pagar o menor imposto. Você deve buscar pagar o melhor imposto. Agradecendo aí a galera que está seguindo, que não me seguia ainda aqui no Instagram, sejam bem-vindos. A ideia é que você pague, de novo, o menor imposto. O melhor imposto e não o menor imposto. Porque, às vezes, a menor tributação é a pior coisa que pode te acontecer. A busca ensandecida por uma menor tributação é aquilo que pode levar você e o cliente para a pior situação. Então, o que eu vou conversar com vocês agora é como a gente encontra o melhor ambiente tributário em matéria de holding familiar. Quais são as questões tributárias envolvidas num planejamento sucessório quando a ferramenta usada é a holding familiar? Primeiro, sempre óbvio, o ITCMD. O ITCMD é o primeiro que grita para nós, porque se a gente vai falar de planejamento sucessório, e, portanto, a gente vai falar de organização para fins sucessórios e até mesmo de antecipação sucessória em vida, na sucessão o imposto incidente é o ITCMD. Então ele é o nosso primeiro ponto de atenção. Eu estou gerando um evento hoje para evitar um evento futuro e, portanto, eu estarei sujeito a um ITCMD ou ao risco dele. Então, eu estou falando de um imposto que incide em transmissões graciosas, gratuitas, sejam elas por atos intervivos, doação, seja ela por ato causa-morte, a sucessão causa-morte. E aí, se eu vou fazer em vida, eu posso promover, por exemplo, uma mera doação. Vou fazer, por exemplo, a doação de uma casa. Meus pais, em 2015, quando teve o primeiro boom tributário para planejamento sucessório, não sei quem aqui já estava no mercado de planejamento sucessório em 2015, eu já estava há muito tempo, e foi um boom porque houve um aumento de TCMD em vários estados em razão da progressividade permitida pelo STF em 2013. Quando o STF, em 2013, permitiu a progressividade do TCMD, os estados, então, se movimentaram e, em 2015, muitos deles, na verdade, um terço deles, passou a prever a progressividade e isso gerou um aumento. E aí, quando vieram esses projetos para aumento de TCMD em alguns estados, no total 10, um pouco mais de um terço, havia lá, obviamente, o período em que a legislação de aumento de imposto não pode entrar em vigor, respeitando, portanto, a anterioridade ânua e a noventena.
Muita gente, então, fez planejamento sucessório naquele período de 2015, antes da entrada em vigor em 2016. E aí meus pais, naquela época, doaram a casa deles para mim. Planejamento sucessório, doação. Fala, Bolívar, salve, salve, meu irmão. Doação direta e reta. Meus pais doaram a casa deles para mim. E pagaram, na época, no Rio de Janeiro, a alíquota era de 4%. Isso em 2015. Quando foi em 2016, a alíquota aumentou para 4,5% e 5%, escalonada. E em 2017, para um escalonamento que vai de 4 a 8%. Eu estou falando do Rio como um exemplo, tá, pessoal? Pernambuco, por exemplo, em 2015, aumentou simplesmente de 2 para 8, na porrada. Quis nem saber. Deixa eu botar um café para fazer aqui enquanto isso, já que o nosso bate-papo é intimista, ninguém vai ficar aborrecido se eu botar um café para passar aqui. Então, a gente teve ali um movimento tributário que percebe que só pelo fato de eu ter orientado meus pais a doar a casa deles para mim em 2015, essas coisinhas não são culpa minha, pessoal, não sei tirar essa porcaria e tal. Em 2015, isso já foi uma economia tributária? Vocês concordam com o que eu estou dizendo? Que só a janela de oportunidade de pegar um ITCMD que já estava com lei aprovada, sancionada e aguardando apenas a noventena e o exercício seguinte para aumentar, e depois em 2017 aumentou de novo, só a gente pagar 4% já foi bom. Você percebe o que eu estou dizendo? Hein, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí começa o meu primeiro ensinamento a vocês. Primeiro ensinamento. Anotem isso. Tatuem isso. A economia tributária não precisa ser em cima do hoje. Ela pode ser em cima do amanhã. Então, se eu sei, por exemplo, que o ITCMD em São Paulo, que hoje é de 4%, vai escalonar para ser progressivo e provavelmente até 8%, já tem um PL tramitando, que é o PL 7 de 2024, que na minha leitura, na leitura do próprio Fisco Paulista, do Jefferson e tal, não é um PL que vai amadurecer, outro PL virá para ir para frente, mas certamente haverá um aumento de alíquota nos estados que não tem progressividade, eu estou falando de 1/3 dos estados. Só da gente fazer hoje uma corrida para aproveitar a alíquota atual, isso já é uma economia? Vocês conseguem começar entendendo dessa maneira? Porque essa é a maneira que a gente conversa com o cliente. Como é que eu converso com o cliente? Cara, olha só. Se você morrer hoje, no Rio de Janeiro, o imposto vai ser de 8%. Se você morrer hoje em São Paulo, vai ser de 4%. Se você morrer ano que vem em São Paulo, vai ser de 8%. Então, se a gente antecipar o seu patrimônio hoje, aproveitando a alíquota atual, eu estou gerando para você uma economia, para o seu patrimônio, né? Porque aí eu tomo... Tá? Sobre o aumento do ITCMD, hoje o teto nacional é de 8%. Tá? O que tem, na verdade, é um PL, um PRS, Projeto de Resolução do Senado, para aumentar o teto para 16%. Tá? 16%. Tá? Então, não é um PL, porque o teto não é fixado por lei, ele é fixado por resolução do Senado. Então, tem um projeto de resolução do Senado, um PRS, para aumentar o ITCMD para o teto para 16%. Tá? É o PRS 57 de 2019. Tá? 57 de 2019. Esse é o projeto de resolução do Senado, do Cid Gomes, né, do PDT, e que está estacionado, tá, pessoal? Esse PL não é um PL que está de correria. Para vocês terem uma ideia, a última movimentação dele foi em 2023, fevereiro, ou seja, mais de um ano, aguardando designação de relator. Então, para quem perguntou aí como é que está esse PL e tal, e aí o que eu gosto muito de tratar, cara? Eu adoro usar as oportunidades, mas tem que tomar muito cuidado para não ser oportunista, no sentido
pejorativo, né? Eu não posso dizer para o cliente, não, o ITCMD vai aumentar para 40%, o governo vai roubar, não vai, não tem essa, nesse momento nós não temos nada sobre isso, exatamente, tá? O que a gente tem sim, aliás, publicou hoje, eu acabei não trazendo aqui, não postei no Instagram porque o dia foi corrido, mas hoje mesmo, de novo, o nosso ministro da Economia já dizendo, olha, a gente vai aumentar o imposto sobre herança e tal. Só que não cabe a ele, tá? Não cabe a ele, cabe ao Senado. Então isso é uma questão política, ok? Hoje tem um projeto de resolução do Senado, PRS 57 de 2019, e que está lá deitado em berço esplêndido, adormecido. Agora, é um fantasma? É um fantasma. É uma forma de você estimular o cliente a fazer uma antecipação? É uma forma de você estimular. Sem mentiras, ok? Sem falar que vai aumentar para 40, que tem PL para 20. Não, olha só. Projeto de resolução do Senado, 57 de 2019, está trazendo aqui a possibilidade de majoração para 16%. Ponto. Se esse projeto vai ou não vai, é outra história. Mas é verdade que ele existe, ele está lá. Isso é uma maneira sensata e honesta de trabalhar o assunto. Tá? Sem dizer que o governo vai ficar... Eu vejo as pessoas... Eu vejo uma rapaziada começando a trabalhar com planejamento sucessório, gravando uns vídeos e não, o governo vai ficar com 40% do seu patrimônio. Pô, meu irmão, assim... não passa vergonha, não. Passar essa vergonha no crédito ou no débito, entendeu, cara? É meio esquisito, assim. É melhor pegar morto e levar para fazer empréstimo em banco do que ficar dizendo que o governo vai tomar 40% e tal, sem que não tenha nada no cenário sobre isso. Então, honestidade. Agora, queria que vocês... E ainda assim, perfeitamente, Luísa Cereja, ainda assim, Cereja, eu tive uma amiga de capoeira, eu fui professor de capoeira, tá, pessoal, pra vocês terem ideia, uma maluca, que a apelido era Cerejinha. Então, Cereja, ainda assim, uma vez que o Senado eventualmente aprove isso vai permitir que cada estado aumente a sua alíquota por lei própria. E, de novo, sempre com respeito à noventena, sempre com respeito à anuidade, para que se possa entrar em vigor depois do exercício seguinte, em 90 dias. Então, beleza. Convite que eu fiz a vocês, número 1. Se é para tratar sobre tributação, na road. Tá aqui, tá esfriando. Quente pra porra. Obrigado, Gabriel. Primeira coisa que eu digo a vocês, assim, economia tributária inteligente é dizer para o cliente quanto custa hoje, quanto custa amanhã. A probabilidade de custar mais caro amanhã é gigantesca e é real. Especialmente para os estados que vão ter que se adequar à emenda constitucional 132 de dezembro de 2023, que trata como obrigatória a progressividade do ITCMD. Então, isso faz com que eu tenha feito a live de ontem dizendo o novo garimpo do planejamento sucessório é 2024. E eu posso dizer isso a vocês, pessoal, não sou eu que faço esse troço não, é automático, nunca sei tirar isso não. Eu posso dizer a vocês porque eu vivi a meca do planejamento sucessório em 2015 e estou vivendo agora de novo. Então eu fico feliz da vida com isso, tá? As lives, Antônio, ficam sempre no meu Insta, tá? Quando acabar aqui, eu salvo essa. Tem a live que eu fiz ontem sobre como conquistar os primeiros clientes no planejamento. E a que eu fiz anteontem com o Jefferson Valentim, também nesse sentido. Maravilha. Segunda coisa além do ITCMD, a gente consegue prestar atenção em outras questões tributárias? Sim, a gente consegue prestar atenção em outras questões tributárias. Por exemplo, é preciso prestar atenção no imposto de renda. Por que no imposto de renda, Pablo? Porque quando eu transfiro um bem a título de doação ou a título de herança, independentemente da tributação do ITCMD na transferência desses bens e pelo valor de mercado, que em regra é isso, a gente vai pagar o imposto de renda caso o valor transmitido para fins de IR seja maior do que o valor anterior. Então vamos dar um exemplo bastante simples. Eu tenho
eu tenho aqui atrás a lei. Podemos falar sobre holding empresarial? Podemos falar sobre um montão de coisa, mas deixa eu ambientar aqui na parte tributária. Então aqui, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, uma empresa, eu tenho cotas de uma empresa e eu vou doar essas cotas para os meus filhos. Pode ser de uma empresa operacional, pode ser de uma holding imobiliária, pode ser de uma holding de participações, que é efetivamente uma holding, né, do ponto de vista técnico. E eu vou transmitir a título de doação essas cotas. O Estado vai avaliar essas cotas para fins de ITCMD. Cada Estado trabalha dentro de um critério. Né? Alguns Estados forçam a barra no critério e o Judiciário reduz. O Estado de São Paulo tinha essa mania. Aí, ano passado, o Jefferson Valentim entendeu que não valia a pena colocar o contribuinte e o próprio Estado numa disputa desnecessária, porque o TJ de São Paulo derrubava as autuações, e aí permitia lá fazer a doação das cotas com base no valor contábil, né, o valor de patrimônio líquido. Mas imagina que eu tenho uma empresa, que eu tenho um capital social lá de trás que seja de R$1 milhão. Esse é o capital social da minha empresa. O patrimônio líquido dela está orçado em 4 milhões. E o valor de mercado dela é 10 milhões. Então eu tenho 3 números. O valor de capital social, 1 milhão. O valor de patrimônio líquido, 4 milhões. E o valor de mercado, quanto vale de verdade, se avaliar os bens e tal, 10 milhões. Na hora que eu dou essas cotas, prestem bem atenção, na hora que eu dou essas cotas, o Estado vai avaliar as cotas dentro do seu critério. O Rio de Janeiro, por exemplo, diz, olha, eu presumo que seja o PL, mas se eu achar que não, eu avalio. Goiás, por exemplo, avalia de cara, Minas avalia de cara, Paraná avalia de cara, Pernambuco avalia de cara. Não tem jeito, vai avaliar o que tem dentro dela. Não importando qual seja o critério do Estado, ele vai tributar. Então, digamos que o Estado onde eu estou avalie pelo valor de patrimônio líquido contábil, PL, 4 milhões. São Paulo é um bom exemplo. Então, eu estou doando as cotas de uma empresa para o meu filho, o valor histórico dessas cotas é 1 milhão, eu vou doá-las e o Estado de São Paulo vai avaliar pelo patrimônio líquido contábil, então ele vai avaliar por 4 milhões, só que agora eu tenho que decidir por qual valor, do ponto de vista de imposto de renda, na declaração do IR, olha que a gente está no período de declaração, eu vou transmitir essas cotas. E aí vem a legislação do imposto de renda e diz, não, você pode transmitir as cotas pelo valor histórico, o mesmo 1 milhão, ou pelo valor de mercado. Só que se você transmitir pelo valor histórico, 1 milhão, o teu filho vai declarar que recebeu por 1 milhão, e vai ficar por 1 milhão na mão dele. Então, saiu por 1 milhão, chegou por 1 milhão. Bateu zero aqui. Não teve nenhuma disparidade. Agora, se seu filho pegar essa cota de 1 milhão e receber essa cota declarando-a por 4 milhões, então vai haver um ganho de capital entre o valor que o filho está declarando, que está recebendo, e o valor que está saindo do patrimônio do papai ou da mamãe aqui. Entre 4 milhões e 1 milhão, a diferença de 3 milhões, sobre a qual vai incidir imposto de renda. Então, a alíquota ali vai de 15% a 22,5%, até 5 milhões ela é de 15%, é muito pesado. Só que, pessoal, a Receita Federal permite que você escolha por qual valor você vai transmitir. Acordem, galera. Eu não estou falando do ITCMD. O Estado vai olhar para o bem e falar, você está transmitindo as cotas? Tá bom. O valor histórico é 1 milhão, mas esse valor não serve para nada. Eu vou pegar aqui o valor do patrimônio líquido, ou vou avaliar os bens, dependendo do Estado. Então, São Paulo vai dizer, não, é 4 milhões, que é o valor do patrimônio líquido. Santa Catarina vai dizer, não, é 10 milhões, que é o valor dos bens que tem aí dentro. Pernambuco vai dizer, é 10 milhões, que é o valor dos bens que tem aí dentro. Então, nesse aspecto, o ITCMD está a cargo do Estado e ele vai cobrar no critério dele. Agora,
na hora de você lançar isso na declaração de imposto de renda, fique atento. Porque por mais que eu esteja recebendo a doação avaliada em 4 milhões ou em 10 milhões, do ponto de vista do imposto de renda, eu posso fazer isso chegar no meu filho por 1 milhão. E assim o fazendo, não vai haver ganho de capital. Esse é um ponto interessante. Pablo, sempre eu vou fazer isso? Não necessariamente. Porque quanto mais antiga a aquisição anterior do bem, quanto mais antiga a aquisição anterior do bem, pode haver redução desse imposto de renda, desse ganho de capital, de acordo com o GCAP. Tem um programa da Receita Federal que você baixa, sugiro que vocês baixem, tá? GCAP, GCAP, baixa aí no teu computador, se diverte um pouquinho simulando operações de doação, de inventário ou de venda, para você entender um pouco. Bota, por exemplo, bens adquiridos em 1980 e sendo doados agora, se você vai aprender isso. Eu, inclusive, tenho live. Eu só não tenho facilidade para dizer quando foi, pessoal, porque tem muito conteúdo produzido, então fica mais difícil. É sem o E, tá, Jacinta? É GCAP, sem o E. Então, eu não sei, mas tem live que eu ensinei, por exemplo, eu faço simulações, eu mostro a simulação para a rapaziada, tá? GCAP, pessoal, GCAP, ganho de capital, isso aí, pronto. O corte artificial colocou aí, tá? Maravilha. Então, são duas coisas diferentes, tá? E aí, na maioria das vezes, a gente vai buscar fazer essa transmissão via valor histórico, em princípio. Mas sempre vale fazer a simulação, simular, para ver se convém fazer essa atualização desse bem. Quando meu pai, por exemplo, doou a casa dele para mim em 2015, né, não tinha tanto tempo que ele tinha comprado a casa, então não tinha muita antiguidade aquisitiva, eu achei melhor não atualizar, porque eu teria que pagar algum ganho de capital sem botar nenhum dinheiro no bolso, né? Então é isso. E assim vai. Agora vamos lá. Além de a gente pensar em ITCMD, além de a gente pensar em imposto de renda, tem outro imposto que vocês pedem muito para a gente comentar, que é o ITBI. Caramba, lá vem o ITBI. O GCAP, a Jônia pergunta, vale também para bem móvel? Vale, Jônia, para todos os bens, tá, Jônia? A gente tem um costume cultural de falar de lucro imobiliário. O lucro imobiliário, mas na verdade lucro imobiliário não é imposto, tá? O que na verdade você tem é um lucro na operação com a transferência por valor maior. E isso vale para cotas de empresa, para automóveis. Tá? Por exemplo, eu vendi uma moto no ano passado, eu vendi 2 motos no ano passado, 2, e as 2 eu vendi por valor maior do que o que eu comprei. Pode parecer estranho, isso normalmente é uma raridade, mas houve um aumento muito grande do custo dos automóveis, especialmente durante a pandemia, por conta de insumos, né? A dificuldade de fabricação de insumos e tal. E aí eu havia comprado uma moto em 2020, eu acho, e vendi ano passado, 2023, 2 motos que eu comprei em 2020, vendi as 2 em 2023, e o valor nominal de venda foi maior do que o histórico. Nas 2 eu tive que pagar ganho de capital. Né? E, infelizmente, a Receita não analisa a questão da inflação, infelizmente. Né? Infelizmente. A Flávia perguntou, vale para a previdência privada? Não vale, mas só cuidado que as previdências são diferentes em relação ao ITCMD, mas aí VGBL e PGBL, que é o que eu falo no módulo 3 do meu curso de planejamento sucessório. Mas vamos falar do ITBI. Antes de mais nada, estão curtindo o nosso bate-papo? Estão gostando do bate-papo? Se sim, então 2 coisas. Aqui embaixo, no aviãozinho, compartilha essa live com quem possa ter interesse nela, tá? E além disso, na semana que vem, eu tenho um evento muito bacana para fazer com vocês, que segunda, terça e quarta-feiras da semana que vem, que é o Projeto Holding. Tá? São 3 aulas gratuitas,
onde eu vou escalonar um crescimento para que você possa tirar a sua holding do papel a partir desse evento. E aí, na quarta-feira, eu vou abrir inscrições para minha nova turma do EPS, a Engenharia do Planejamento Sucessório. Então, quem tiver interesse, vai jogar um eu quero aqui no comentário, sapeca aquele eu quero aqui para receber as informações desse evento gratuito da semana que vem. Tem gente aqui que já se inscreveu, maravilha, né? E a partir disso, na quarta-feira, eu vou fazer o lançamento do curso. E vai ter um pré-lançamento na hora do almoço, tá? Especial. Então fica atento aí, porque para você poder participar do pré-lançamento na quarta de tarde, na hora do almoço, tem que participar do evento na segunda-feira para eu explicar como é que vai ser, porque tem uma lista de espera e tudo mais. Maravilha. Dito isso, bora falar de ITBI. Deixa eu dividir uma coisa com vocês aqui, pessoal. Antes de mais nada. Todo mundo que começa a trabalhar com planejamento sucessório olha e foca na questão dos imóveis. Tá? Todo mundo que começa a trabalhar com planejamento olha e foca na questão dos imóveis. Historicamente, a gente observa o patrimonialista brasileiro abraçado com os imóveis, tá? Super abraçado com os imóveis. Mas isso não é uma realidade tão presente hoje. Para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo um planejamento sucessório em Maceió, isso, em que o patrimônio imobiliário é pequeno frente aos demais bens, cotas, ações, cotas de fundo de investimento. Então, antes mesmo de estar aqui com vocês em live, eu fiz uma reunião às 5 horas, de 5 às 6, com dois heads da XP, para tratar de uma estratégia que eu desenvolvi, por exemplo, para transferência de fundos de investimento sem gerar ganho de capital, por conta de duas soluções de consulta da Receita Federal recentes, que, derrubaram os projetos de planejamento envolvendo fundos de investimento. E, projeto maneiríssimo, patrimônio de uns 40 milhões, honorários de 420 mil, coisa linda. Mas é importante que a gente entenda que os imóveis não são o único ativo hoje dos clientes. Então, por favor, sem esse fetiche. Agora, tem imóveis. Os clientes têm imóveis. Então, vamos falar um pouquinho sobre a transmissão dos imóveis para a holding. E aí, o primeiro fantasma é o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ou Direitos Imobiliários por atos intervivos. E quando você integraliza capital social em uma empresa, você pratica um ato oneroso intervivos. Ou seja, a transmissão de bens para uma holding, eu vou chamar de holding aqui, pessoal, mas na evolução do tema, quando vocês forem meus alunos no EPS, tem muita gente aqui que já é meu aluno. Quem é meu aluno do EPS aí? Dá um alô aí. Vai aprender que a gente usa a expressão holding de forma um pouquinho torta, tá? Um pouquinho torta. Mas eu vou usar a expressão holding aqui sem essa preocupação técnica, tá? Então, quando você vai colocar os imóveis dentro da holding, você tem um fato gerador de ITBI. Tá? Tem que botar eu quero aí para chegar a mensagem para vocês, hein? Você tem um fato gerador de ITBI. Se esse fato gerador vai se concretizar em imposto ou não é outra história. Por quê? Porque a Constituição tem previsão para a imunidade do ITBI. Tem previsão no artigo 156, parágrafo 2º da Constituição, você tem a previsão da imunidade e também no artigo 37 do CTN. Agora, deixa eu dizer para vocês de forma sincera e honesta, que para mim é uma das coisas mais importantes que tem. A imunidade do ITBI, no atual cenário jurisprudencial e legal, é bastante desfavorável ao contribuinte. Peço a vocês que primeiro se lembrem que a gente está falando não de isenção, mas de imunidade.
É um privilégio constitucional, uma bênção constitucional. Então, quando você transfere um bem imóvel para uma pessoa jurídica, a título de integralização, você está diante de um evento passível de ITBI, sujeito a uma imunidade que cada vez mais está estrangulada na sua concessão. Por quê? A Constituição, com um texto torto, diz que eu terei a imunidade quando a sociedade que recebe o bem não tiver atividade preponderantemente imobiliária. Esse é o texto constitucional, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. E aí tem um período em que você não pode ter essa preponderância, em regra, 3 anos a contar da integralização do bem numa holding nova. Tá? Eu estou chamando de holding nova, aquela recém-criada, ou aquela que tenha sido criada há menos de 2 anos. Então, você tem uma quarentena em que durante um período trienal, a atividade da holding não pode ser preponderantemente imobiliária. Essa preponderância é medida, ou deveria ser medida, pelo faturamento, pela receita operacional, sendo mais preciso. Então, eu vou pegar lá, olha, ela fatura com isso, com aquilo outro, e também fatura com aluguel. Soma aí as receitas de aluguel, soma aí as outras receitas operacionais. Se a receita de aluguel for menor do que a receita operacional de outras atividades, então haveria o direito à imunidade. Cara, essa é, historicamente, a maneira como isso é interpretado. Tá, pessoal? Em holding antiga, Flavinha, aquelas que têm mais de 2 anos, são 2 anos de quarentena, tá? Só que ela tem que provar que nos 2 anos anteriores ela não tinha atividade imobiliária preponderante e ficar 2 anos sem ter atividade imobiliária preponderante. Tá? E aí, pessoal, a Ruda Conte aí, ó, meu parente, né? Deve ser meu parente aí. Então, vamos lá. Não, mas pode ficar tranquilo que eu vou falar aí, CSLADV, tá? A questão do Alexandre. Maravilha. Qual foi o problema? Para discutir uma outra questão envolvendo o ITBI, outra questão, que é a questão do valor da imunidade, do alcance do valor, um tema foi afetado como repetitivo. Esse tema é o tema 796. Na época, a afetação se deu em 2015 pelo ministro Marco Aurélio, agora já aposentado, em razão de um caso de uma empresa chamada Luz Frama, lá de São João Batista, Santa Catarina. Eu tenho uma querida mentorada que é de lá, conhece essa história na origem, não barato. Eu tenho um mastermind de pessoal chamado Globo da Morte, que eu tenho uma tropa lá que é do outro mundo em relação a isso. Tá? Então, a questão da imunidade foi posta nesse tema 796 para um assunto que não é esse que eu vou falar aqui agora. Não é. Já já eu falo sobre esse assunto. Mas, no meio do julgamento, o voto condutor vencedor, que foi o voto divergente do ministro Alexandre. Então, só para lembrar que o relator desse processo não era o Alexandre de Moraes, tá, pessoal? O relator é o ministro Marco Aurélio. E ele foi favorável ao contribuinte Luz Frama. Só que ele foi voto vencido. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, contrário aos interesses daquele contribuinte, num outro assunto, hein? Pô, num outro assunto. Não nesse assunto de ter receita locatícia, nada disso. Num outro assunto. Só que aí, no meio desse julgado, o ministro Alexandre obter dictum. O que significa obter dictum? Por assim dizer, não era o escopo do tema repetitivo, mas ele fez comentários advogando sobre uma tese do advogado Arada, que eu acho Arada, no sentido de que essa questão da preponderância, não se aplica na integralização de capital. Só se aplicaria nos casos de fusão, incorporação, cisão, etc. Cuidado com essa aí, adorei o corte artificial
Já já eu vou comentar isso, que alguém perguntou sobre não ter atividade nenhuma e tal, eu já vou comentar sobre isso. E aí o Alexandre de Moraes diz o seguinte, não, se você pegar o texto constitucional, essa tese não é dele, tá? É do Arada. Ele cita o Arada no julgado e diz, olha, pega aqui o livro do Arada sobre TBI e tal, TBI na prática, e você vai ver que não faz diferença se a holding, eu estou dizendo holding aqui para nós, mas a sociedade tem atividade imobiliária, se não tem, pouco importa, isso é indiferente, por conta do texto constitucional, a forma, gente, aí é redação, tá? Tem que ler lá, eu tenho live explicando sobre isso, bem pormenorizadamente, tá bom? Aí eu faço com a tela da TV aqui no estúdio, onde eu boto lá o desenho, boto o artigo e tal, mas aí o fato é que o ministro Alexandre disse, olha, a preponderância só se aplica no caso de fusão, incorporação, cisão de pessoa jurídica, não se aplica a integralização de capital social. Essa tese é boa? É boa. Você concorda com essa tese, Pablo? Eu concordo. Eu não só concordo com essa tese, como eu, antes de ter estudado para entender melhor a jurisprudência disso, quando eu comecei a dar aula em 2002, e portanto há 22 anos, eu defendi essa tese, mas por ingenuidade, porque eu li a Constituição e entendi o que a Constituição estava dizendo. Depois eu fui ver que a jurisprudência era contrária a essa tese, sempre foi contrária a essa tese. E agora, em 2020, com o julgamento do tema 796, o Alexandre de Moraes reativou essa tese. Eu fiquei feliz, eu falei, pô, aquele imbecil lá que eu era em 2002, quando eu comecei a dar aula, falou isso porque interpretou o texto sem ter estudado e, bem ou mal, parece que ele estava certo, esse tal de Pablo Arruda. Eu fiquei feliz com esse troço. E aí, galera, o pessoal tá falando que tá travando aí, tá travando pra vocês, pessoal? Me dá um alô aí. Aproveita e mete um eu quero aí, hein? Mete um eu quero aí, pra participar do evento semana que vem. Um projeto holding, para eu tirar a tua holding do papel. Beleza. Então, pessoal, essa tese é maneira, ela é bacana. Mas você tem que ter maturidade para entender tese. Primeiro, meu filho, que você pode ter a tese que você quiser, mas você não julga. Ok? Não, porque eu tô a tese, não tô quebrando. Meu filho, tem que ter maturidade. Barba branca tem que servir para alguma coisa. E ao longo do tempo, o que eu aprendi foi que eu não posso ser adolescente com o bolso do meu cliente. Eu não posso ter uma crença adolescente, um tesão adolescente, e achar que eu vou aplicar aquilo de maneira irresponsável. Então, qual é a realidade dessa tese hoje? Alguns tribunais de justiça encamparam a tese. Outros ainda não. Então, por exemplo, o melhor estado hoje nesse assunto, o melhor TJ, é o do DF. Porque o TJ do DF declarou inconstitucional a lei distrital que exigia essa coisa de não preponderância. Foi uma declaração de inconstitucionalidade feita pelo órgão especial do DF. Órgão especial do DF. E foi unânime. Só não votou a... Ô, Sérgio, tem uma live minha sobre esse julgado, onde eu pinto o desenho, faço uma cena de modelar inteira dessa porra. Então, esse julgado é maravilhoso. Hoje no DF, pô, tranquilo. Maravilha. Maravilha. E aí, isso acontece onde mais? Pô, a gente tá vendo isso descambar para Goiás. Goiás começa a trabalhar essa dinâmica também. A gente teve recentemente um julgado no Rio Grande do Sul, que veio de largada. São Paulo começou a encampar na tese e depois caiu. Não está segurando. Então a primeira coisa é, sem sentimento adolescente, porra. Advogar não é espinha, porra. Sabe? Eu tenho um filho adolescente de 15 anos. Ele pode ter as crenças ideárias dele, mas eu não sou adolescente. Então o que eu sei dizer a vocês é o seguinte.
existe uma tese que a gente está chamando, eu chamo de tese filhote do tema 796. O que é isso? Não é a tese principal do tema 796, uma tese filhote do tema 796. E que está funcionando em alguns estados. De modo que defende-se a possibilidade de você não pagar o ITBI, mesmo que a atividade seja preponderantemente imobiliária da pessoa jurídica, da holding. Pô, maravilha, se for isso, bom. Agora, comentários importantes. Pô, professor, e se eu deixar a holding sem faturamento? Galera, eu fiz um estudo e fiz uma live sobre esse estudo. Ó, quem tá procurando saber sobre planejamento, cara, o Sérgio falou isso, né? Tem um curso inteiro aqui no meu Instagram. Se você ficar pegando as coisas e souber ser autodidata ali e tal, você vai pegar, meu irmão, informação pra caceta. Tem um outro assunto que é problemático, que é não ter receita. Ah, eu não vou ter receita nenhuma e tal. Zero receita. Eu fiz um estudo e fiz uma live sobre esse estudo em tribunais superiores, e portanto só em STJ e STF, sobre empresas que tiveram a imunidade do ITBI concedida, ficaram com receita zero e depois foram autuadas. De 2020 até 2024, com exceção de uma decisão em nível de STJ, uma decisão, todas as demais decisões de STJ e STF mantiveram as autuações fiscais para empresas que ficaram inativas, sem receita, naquele período de quarentena, aquele que eu falei lá de 3 anos para a holding nova, 2 anos para a holding velha. Não estou desenhando e pintando o que é holding nova ou holding velha, só para abrir aí o apetite de vocês. Então a verdade é a seguinte, Pablo, do fundo do seu coração, você acha que uma empresa poderia ficar sem atividade econômica e ainda assim ter imunidade? Eu te diria, olha, do ponto de vista literal, sim. Porque se interpretar que não pode ter a receita imobiliária, ou seja, não pegando a tese filhote do tema 796, fato é que se eu tenho receita zero, mais da metade de zero é zero. Então, é zero. E eu usei essa estratégia durante muitos anos, pessoal. E ela funcionou lindamente. Lindamente. E aí, mudou a visão do fisco em relação a isso. A jurisprudência veio desfavorável ao contribuinte. E é evidente que eu não vou ficar dando murro em ponta de faca porque eu acredito em uma tese. Então, os meus projetos não trabalham com receita zero. Os meus clientes não trabalham com receita zero. Para vocês terem uma ideia, recentemente eu tive 2 clientes de projetos de 2016 e 2018 que foram autuados por receita zero. Porque deram mole. Porque eu já estava avisando que não era para manter a receita zero. Gente, eu estou falando de projeto de 2016, tá, gente? Estou falando de projeto de 8 anos atrás. 8 anos atrás. Tá? Porque, assim, eu sei que muita gente aqui já fez outros cursos, sejam gratuitos, online, sejam pagos e tal. Eu posso afirmar a vocês, com pouquíssimas exceções, tem gente no mercado trabalhando com isso há mais de 5 anos, mais de 4 anos. Dificilmente. Porque o planejamento sucessório e holding se tornaram aí fetiche na pandemia. A gente está vivendo as holdings da pandemia. Né? Mas eu trabalho com esse troço há 20 anos. Então os meus projetos passaram por testes e testes. E coisas que eu fazia, não faço mais. Porque a mentalidade do fisco mudou, porque a capacidade de fiscalização mudou. Porque a jurisprudência veio dizendo que não é bom fazer. E aí não há uma insistência em fazer aquilo que eu sei que pode colocar meu cliente num risco absoluto. Então, faturamento zero, não.
Veja, ano passado, no TJ de São Paulo, nós tivemos 2 decisões muito boas admitindo o faturamento zero e permitindo a imunidade. Pô, cara, beleza, sim. Só que eu sei que chegando no STJ e no STF, o cenário é muito mais desfavorável ao contribuinte do que favorável. Agora, o que eu ensino também, como a Elaine jogou aí? Eu posso ter alguma receita, desde que ela seja real, lícita e segura. Real, lícita e segura. Pô, então eu tenho clientes de consultoria. Eu tenho cliente engenheiro que tem empresa de consultoria e engenharia, não assina projeto, não é responsável técnico, porque aí é muito risco. E tinha imóveis para locação na pessoa física. Beleza. Vamos embora usar a tua empresa de prestação de serviço e consultoria de engenharia e vamos transformar na sua holding. Eu, por exemplo, tenho 1, 2, 3 empresas de educação. Eu tenho uma com o André Roberto, que é o IBDN, uma com o André Santa Cruz, que é a EFAI, muita gente aqui, quem é aluno membro da EFAI aí, Escola de Formação e Advocacia Empresarial, que eu tenho com o André Santa Cruz, ex-diretor do DREI, e tenho uma que é só minha, que é 2 rodas, não preciso nem dizer que 2 rodas, né, o quanto eu gosto de motocicleta, e a 2 rodas que é só minha, que é uma empresa de educação. Risco zero, até porque eu não faço maluquice na educação. Ó, o Vinícius é aluno EFAI. É feliz, Vinícius, sendo aluno EFAI? É uma empresa de educação, risco baixo, porque eu não ensino maluquice e tal. Aquele negócio. E aí, eu posso, por exemplo, usar a minha empresa 2 rodas para fazer um planejamento acessório. Posso pegar minha casa, integralizar. Posso pegar minhas motos e integralizar, pegar meus ativos financeiros? Posso. Ali eu vou ter imunidade. Joinha, porque é uma atividade econômica real, lícita e de baixo risco. É inteligente usar isso. Mas nem todo cliente vai te dar essa prerrogativa, nem todo cliente vai te entregar essa possibilidade. Né? Pô, eu vejo umas maluquices, sandice, é coisa de quem nunca passou por uma fiscalização de TBI. Do cara botar os imóveis na holding e alugar por outra empresa, com aluguel de terceiro, sem conhecer a lógica de que locação de bem imóvel próprio não pressupõe propriedade, mas a aferição da renda locatícia na qualidade do locador. Pô, tem decisão do CARF sobre isso. E aí vem essas sandices. Então, onde eu quero chegar? Você vai buscar economia para o cliente? Claro que vai. Mas, saiba, a imunidade do ITBI já não é a realidade que era. Hoje, a forma como as pessoas estão caçando imunidade de TBI é pirueta. É maluquice. Às vezes é mais fácil você ter o ITBI como uma despesa efetiva para o cliente, até porque se ele está alugando imóvel com uma renda locatícia acima de 10 mil, em média, uma renda locatícia acima de 10 mil, já é mais vantajoso para ele alugar na pessoa jurídica do que na pessoa física. Ele só de jogar para a pessoa jurídica, mesmo que ele pague o ITBI, ele vai ter vantagem no custo tributário da alocação dele. Ao longo do tempo, aquilo volta para ele. A Elaine perguntou o seguinte: se a holding tiver participação numa sociedade de participações, é atividade? Atividade é. Mas o problema, Elaine, que o critério, se entender que se exige, né, a questão da preponderância, é de receita operacional. Tá? Receita operacional. Então, se ela participa de outra empresa, isso é considerado faturamento? Só dividendo não, porque o dividendo não é receita operacional. Tá? Faça uma leitura do artigo 37 do CTN. O que confronta a receita com a receita locatícia é receita operacional. E aí, pessoal, onde eu falo que planejamento sucessório pressupõe bons conhecimentos contábeis. O que é receita operacional? Que decorre da sua operação. Tá?
Agora, por exemplo, uma empresa que participa no capital de outras empresas, comprando e vendendo ações, tendo essas ações no seu ativo circulante, negocia em bolsa mesmo, compra, vende, não sei o que e tal, pão duro, aí a receita de venda dessas ações é receita operacional. Tá? Ah, sim, Rosana, se não tiver imóvel, não tem TBI, só vai ter TBI se tiver imóvel. Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Ouvi essa semana, tá aqui, ó, olha esse comentário do CSLADV. Colega que, no caso, o cliente que trabalha com locação de imóvel próprio, seria melhor para ele abrir uma empresa com KNAI imobiliário para fazer essas locações. Pois é, compra e venda de imóvel próprio, locação de imóvel próprio, mas aí vai tomar ITBI na cabeça. Aí vai tomar ITBI na cabeça. Em princípio, tá, pessoal? Pode-se brigar pela imunidade incondicional, que é o que a gente faz, por exemplo, no DF. Eu tenho um projeto que está finalizando no DF agora, que a gente pegou a imunidade no DF, incondicional. Mas porque lá realmente tá vantajosa a jurisprudência. Né? Vantajosa. A Gleice. A live vai ficar salva, está excelente, mas dever de mãe me chama. Maravilha, Gleice. Segue depois o perfil Maternitar da minha querida amiga Carol Brioski, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Ela tem um perfil maravilhoso para mães, especialmente de crianças mais de ter idade, bebês e tal. Então, pessoal, não caiam na crença de que a imunidade ITBI vai ser conquistada a qualquer preço. Porque no final do dia, o preço é caro para você, sabe? Você quer ver uma dúvida, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, você sabe quando que o fisco começa a poder fiscalizar imunidade TBI? Caraca, muito bom, cara. Foi exatamente a Juliana, na hora, hein, Juliana, que você escreveu aí, eu comecei a falar aqui. Você sabe qual é o período de fiscalização da imunidade? Ele é de 5 anos, contados do final da quarentena. Então, você vai contar a quarentena para a hold nova de 3 anos, e depois dos 3 anos, são 5 anos para o município fiscalizar. Eu tenho, Luísa, seguro de liability, sim, no escritório, para uma porrada de coisa. Aliás, esse aqui prova que é uma outra live minha que eu vou fazer com vocês domingo. Vou fazer uma live sobre precificação no planejamento acessório. Precificação no planejamento acessório. Fiquem atentos que essa live é de matar, meu irmão. Essa live é um soco na cara, é um soco no estômago de quem não sabe cobrar honorários. É uma porrada. Domingo de manhã, 10 da manhã, eu vou fazer essa live com vocês. Como precificar. E aí, Cereja, uma das coisas que eu falo é que você deve cobrar no tamanho do risco. E o seguro de liability faz parte disso. Tá? Faz parte disso. Então, galera, assim, a busca incansável pela economia tributária pode levar você a ter uma menor tributação, o que não significa melhor tributação. Para de ficar tentando economizar o bolso do cliente aos custos da tua responsabilidade. Para de poupar o bolso do cliente para colocar o seu na reta. Bolso. Isso não é inteligente. Isso não é inteligente. Então, bora trabalhar estruturação de planejamento acessório, holding e tal, com seriedade e responsabilidade. Bom, já são 8h02 da noite, meu pai acabou de chegar aqui agora, que vamos fazer uma sauninha. Meu pai, meu filho e eu adoramos. Por isso eu quero me despedir de vocês por hoje. O tema é enorme, tá, pessoal? Aqui foi mais para abrir a janela para vocês. A discussão da base de cálculo não vai dar tempo de fazer hoje, Jônia, mas eu posso fazer outra para completar. O que vocês acham? Vocês querem? Querem que eu faça uma depois para isso? Eu faço, hein? Feliz da vida. Eu adoro. Então, pessoal, quem não se inscreveu ainda para o evento Projeto Holding, que será na semana que vem, de segunda a quarta, escreve aí "eu quero", que chega aí a informação para que vocês possam se inscrever. Esse evento é gratuito, mas ele antecede a abertura da minha nova turma do EPS, a Engenharia do Planejamento Sucessório.
que aliás, já digo logo, tem holding? Tem, mas não tem só holding, porque holding não é tudo. 3 gerações, né, Elaine? Semana passada eu fui com meu pai para Curitiba para ver o show do Jethro Tull de moto, fomos de moto, meu pai e eu. Meu pai brincando, dizendo, pô, filhão, você conseguiu, hein? Você suportou bem, me zoou ainda, com 71 anos. E mês que vem, Lucas e eu vamos ver Fluminense e Colo-Colo em Santiago, no Chile. É isso aí, cara. A gente tem que ter tempo para a gente cultivar essas relações. Então, pessoal, vejo vocês aqui no Instagram, vejo vocês também na live de domingo. É difícil eu fazer live amanhã, porque sexta-feira é um dia mais pesado, o pessoal assistir live e tal, mas eu tô sempre aqui. Deem uma olhadinha nas minhas lives já salvas aqui, eu tenho lives que falam sobre tudo, inclusive sobre a questão do valor, da imunidade e tal. Projeto Holding, semana que vem, aulas gratuitas, de segunda a quarta. Quarta-feira eu lanço a turma do EPS e quarta, à tarde, eu faço o lançamento especial para quem tiver feito a pré-inscrição a partir do evento de segunda-feira. Vai ser um prazer ter vocês lá. Maravilha. Quando eu acabar a live aqui, eu vou salvar a live. Quero ver vocês indo lá na live salva e comentando a live, curtindo e compartilhando. Quem vai fazer isso? A reciprocidade, hein? Reciprocidade. E vou fazer uma postagem já para quem não assistiu minha live com o Jefferson Valentim. Eu fiz um apanhadinho, um vídeo curtinho, com um resumo ali de uma coisa bem séria para vocês em matéria de planejamento. Um beijo, pessoal. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês aí. Boa noite a todos e bom final de semana, porque amanhã é sexta-feira. Fui!